Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o nono capítulo do nosso videolivro de matemática do oitavo ano do ensino fundamental. Senhores, espero que os senhores aprendam muito. Por favor, se inscrevam no nosso canal para nos ajudar. E quando se inscreverem, clique no sininho aí em cima para receberem notificações. Um like aí embaixo também ajuda muito, hein? Espero que os senhores aprendam muito e tenham bons estudos. Nesse capítulo, nós vamos, pessoal, a estudar equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau é uma equação que possui o formato AXB igual a zero, onde A e B pertencem ao conjunto dos reais, ou seja, são números. Diferente de zero, porque se A for zero, A tem que ser diferente. B pode ser zero, mas A não, porque A for zero, ele vai anular a nossa variável, porque a gente sabe que um número está sempre multiplicando a letra. Se for multiplicado por zero, vai dar zero, não vai existir a nossa variável, a equação também não. Então, ela é escrita na forma AXB igual a zero, com A, B pertencente a R, mas A não pode ser zero. O B pode, A não. Aí tem um exemplo, né? 4x menos 5, onde o nosso A vale 4, o nosso B menos 5, 6 mais 2x sobre 3. O A nosso é 2 terços, porque o A é o número que está do lado da variável x. Pode ser outras também, né? E B igual a 6. Menos 6x igual a 5. 6x eu posso multiplicar tudo por menos 1, ou então fazer o seguinte: o 6 está na direita, na esquerda subtraindo, vai para a direita somando. Aí podemos escrever 6 mais x igual a 5, né? Aí o A é 6 e B é 5. Porque ela tem que estar escrita daquela forma. AX mais B igual a zero. Você coloca daquela forma. Às vezes você precisa de passar um elemento da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, a gente já sabe que muda a operação, né? Aí o que acontece? 8x igual a zero. Está vendo? B é zero nesse caso aí. A é 8 e B igual a zero. Então, A nunca pode ser zero, mas o B pode. Tranquilo? Já conhecendo a equação do primeiro grau, vamos estudar algumas características dela. Como resolver uma equação do primeiro grau com uma incógnita? E para resolver uma equação, a gente tem que sempre começar a deixar o x sozinho. Aí a gente usa aqueles artifícios, tá? Eu vou sempre tentando anular. Se está somando, vai para o outro lado, subtraindo, se está multiplicando, vai dividindo, mas sempre tentando isolar ou a variável, ou x ou outra que for. Para resolver, consiste em encontrar o valor da incógnita, que é toda a sentença verdadeira, ou seja, encontrar a solução ou a raiz da equação. É o número que torna a equação igual a zero, ok? Então vejamos aqui. Considerando a situação apresentada anteriormente, vamos calcular a distância percorrida pelo motorista entre as cidades de Salvador e Mangue Seco. Para isso, vamos calcular a raiz da equação. X, a equação que foi dada lá, x sobre 4 mais 20, né? É igual a x sobre 3 no conjunto dos reais. Considerando, né, que a situação apresentada anteriormente, né? Como a gente vai encontrar a situação. Então é isso, nós temos essa equação para resolver. Como é que eu faço? Primeiro objetivo para resolver isso é anular isso aqui. Aí eu estou vendo o seguinte: eu tenho uma soma, eu vou reduzir todo mundo ao mesmo denominador. Esse é o primeiro passo. Eu poderia passar o 20 para lá, tirar mínimo no útil comum, mas se eu reduzir, como eu ensinei vocês lá no sétimo ano, a reduzir ao mesmo denominador, aí fica fácil de resolver. Por exemplo, eu tenho 4 e 3, são múltiplos, é 12. Você multiplica os dois que tiver, dá 12. Então, o que eu faço? Eu vou fazer todo mundo virar 12 ali embaixo. Eu pego o x, o 4 para virar 12 tem que multiplicar por 3. Então, vai ficar 3 vezes 4, 12, coloquei 12 no denominador. Aí eu tenho que multiplicar o x também. Vai ficar 3x sobre 12. Mais. Aí o 20, eu quero que ele fique com o denominador 12. Eu multiplico o 20 por 12 e coloco o denominador 12 e vai ficar a mesma coisa. Porque ali embaixo do 20 tem o número 1. Se eu multiplicar 20 por 12 e multiplicar o 1 por 12, vai continuar 120, vai sendo 20 do mesmo jeito. Olha lá para vocês verem.
12, 20 vezes 12, 240. E o 1 vezes 12, 12. Aquela fração 240 sobre 12 é o mesmo número 20 que está ali. E o x e o 3, para fazer o 3 virar 12, eu tenho que multiplicar o 3 por 4. Aí eu multiplico o x também, ficou 4x sobre 12. Reduzir o mesmo denominador. Agora, pela propriedade do multiplicativo, a gente corta os 12 ali. Que eu só passar o 12 de que está de cá multiplicando, que está dividindo para lá multiplicando, vai anular todos os 12. Aí 3x mais 240 é igual a 4x. X eu somo com x, o 3 está para cá subtraindo, somando, vai para lá subtraindo, ficou 4x menos 3 igual a 240. X é 240, porque 4x menos 3x dá 1x. Bacana? Então, não esqueçam desses detalhes de reduzir o mesmo denominador, mas também poderia tirar o mínimo de comum, fazer as somas todas ali. Mas reduzir o mesmo denominador é uma forma mais rápida. Vamos fazer mais um exemplo, né? Simples. 8x menos 15 igual a 3x. Mas vamos resolver essa equação. Eu vou somar x com x e número com número, né? Então eu tenho ali, 3x vai passar para a direita subtraindo e o 15 vai passar para lá somando. Vai ficar 8x menos 3x igual a 0 mais 15, que está lá menos 15, vai para lá somando. Ou então aquele detalhe que eu falei, né? Para me sumir com aquele 15, eu somo 15 na esquerda, eu somo 15 na direita também. É o mesmo princípio. 5x é igual a 15. O 5 está multiplicando, vai para lá dividindo. Ou então eu vou dividir todos os dois lados por 5. É o mesmo procedimento. X é 15 dividido por 5 e 15 dividido por 5 é 3. A solução dessa equação, letra A, é 3. Se eu colocar 3 no lugar do x, vai igualar ali. 8 vezes 3, 24. 24 menos 15, 9. 3 vezes 3, 9. Então, viu como é que manteve a igualdade? É um número que mantém a igualdade valendo. Olha lá, 2 que multiplica 3x mais 1, menos 3 que multiplica 6x menos 2 igual a 20. Assustador? Não, é só um pouco mais trabalhoso, né? Porque primeiro eu tenho que fazer o seguinte, a mãozinha está nos mostrando que eu tenho que pegar e multiplicar aquilo ali tudo por 2. 2 vezes 3x dá 6x, já está ali de amarelo, mais 2 vezes 1, 2. Menos 3 vezes 3 dá menos 18, porque menos vezes mais é menos, e 3 vezes 3, 18. Depois eu tenho menos 3 que multiplica menos 2x. Menos vezes menos é mais, 2 vezes 3, 6x. Isso tudo igual a 20. X eu somo com x, eu tenho 6x mais 6x, dá 12x. 2 mais 6, né? Não, 2 menos 18 é menos 16. Legal? 6 foi somado com 6 deu 12x. O número 2 está sozinho, que é o termo independente, menos o 18. Tenho 2, devo 18, devo 16. Se eu estou devendo, se não é negativo. 12x menos 16 é igual a 20. O 16 eu tenho que somar com um número. X com x, número com número. 16 está subtraindo, vai para o outro membro somando. 12x é igual a 20 mais 16, 12x é igual a 36. Se eu pegar 12x está multiplicando, vai para a direita dividindo. X é 36 dividido por 12. X é igual a 3. Vou lembrar os senhores que esse procedimento de ir para lá dividindo, multiplicando, a gente muda a operação quando está trocando de lado. Mas o que está acontecendo ali, eu estou dividindo tanto a direita como a esquerda por 12. Quando eu dividi a esquerda por 12, eu subi com x. Do 12 ficou só x. E o 36 eu dividido por 12 ficou 3. Mas aí a gente usa esse procedimento, que é uma forma fácil para as pessoas a memorizar a equação do primeiro grau. Vamos continuar então. No conjunto R, vamos resolver essa. Olha, parece complicado, mas não é. É aquela mesma história, né? Eu vou fazer o seguinte, é reduzir o mesmo denominador. Essa vez eu não vou reduzir o mesmo denominador, não. Eu vou mostrar para você se pode ser feito de uma forma diferente. Olha a letra C, 2 e 3, o mínimo é 6. Vou deixar lá do outro lado do jeito que está. Então, o mínimo aqui é 6. Então, eu pego o mínimo, divido por debaixo de cada fração e multiplico pelo de cima, não é assim? Então, 6 dividido por 2, 3. Multiplicado pelo numerador, que é x menos 3, 3 que multiplica
x menos 3. Agora eu vou na outra fração. Lá é mais, no meio eu coloquei mais. 6 dividido por 3 dá 2. Certo? Lá não tem um 2 já? 2 vezes 2, 4, que multiplica 3x menos 5. Isso igual a 2x menos 6. Olha agora, eu tenho 6 na direita, tenho 6 na esquerda. Se eu passar o 6 para lá multiplicando, vai cortar o 6. Então eu já posso cortar direto. Quando eu estiver assim numa igualdade, eu já posso eliminar. Se for igual, eu posso eliminar automaticamente. Porque imagina o que, que acontece. O 6 não está dividindo aqui na esquerda? Eu passo para lá multiplicando. O que, que vai acontecer? Ele vai cortar o 6 à direita, não é isso? Vai ficar 6 multiplicado por 6 é dividido por 6. Agora nos sobrou o quê? 3x, 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 3, menos 9. Mais 4 vezes mais 3 dá mais 12. E mais 4 vezes menos 5, vai mais vezes menos, é menos 5 vezes 4, 20. Certo? É igual a 2x menos 1. Então eu já passei o x para cá. Ficou menos 2x igual a menos 1. Muito bem. Ok? Eu já passei para cá para me somar x com x. Depois eu vou ver o que eu faço com 1. Vamos ver quanto que vai dar aqui? 3x mais 12x, né? Vai dar 3x mais 12x menos 2x. Tem três elementos com o número com a letra x. Lá, 3x mais 12x dá 15x. 15x menos 2x, 13x. 9 com menos 20 dá 9 com menos 20 dá menos 29. É igual a menos 1. Tá aí, não está menos 29? Vai para o outro lado, mais 29. 13x é igual a menos 1 mais 29. Então, vai dar a conclusão de que, estou lá na frente, 13x passou para lá, ficou 13x igual a 28. 3x é igual a 28 dividido por 13. E 28 dividido por 13 é uma fração, e a solução nossa é 28 dividido por 13. Mais um exemplo bacana, olha aí. Vou fazer o mesmo procedimento do anterior. Eu tenho 3 quartos somados com um x igual a 12. Eu não posso simplesmente passar para lá, não. Eu tenho que resolver essa questão aqui, ou então tirar o mínimo dos 3 e resolver assim. Como eu não tenho um número ali, eu tenho uma variável, eu vou resolver tirando o mínimo. O mínimo múltiplo comum da fração 3 quartos e 1 sobre x é 4 que multiplica x. Porque não tem como se tirar. Então, quando não tem, você multiplica os dois, tá? Se tiver 3, multiplica os 3. 4 vezes x é o mínimo, 4x. Aí vou dividir pelo de baixo e multiplicar por cima. 4x dividido por 4 sobra o quê? Você põe 4x, põe 4 embaixo assim, corta o 4, sobra só o x, né? E x vezes 3x é 3x. E 4x dividido por x vai sobrar só o 4, vezes 1, 4. Então a fração ficou 3x mais 4 sobre 4x. Aí eu posso escrever o seguinte, multiplicar cruzado quando é assim, né? Quando a gente tem uma igualdade, você lembra lá quando nós estudamos razão e proporção? O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Eu posso fazer isso aqui, multiplicar cruzado. 12 que multiplica 3x mais 4, escrevi ali, é igual a 11 que multiplica 4x. 12 vezes 3x dá 36x, mais 12 vezes 4 dá 48. Isso é igual a 11 vezes 4, 44. 44x. Eu vou passar o 36 para o outro lado subtraindo. 44x menos 36 é igual a 48. 44x menos 36 dá 8x, não é isso? É igual a 48. X é 48 dividido por 8. X é igual a 6. É o resultado que nós encontramos ali. Se você substituir o 6 ali, vai dar certinho. A hora que você fizer a soma lá, vai dar 11 sobre 12. A igualdade vai continuar se mantendo. Essa aí parece ser um pouco complexa, mas não tem muita complexibilidade não, né? Aí o que acontece? Eu vou tirar o mínimo aqui de todos. Você pode tirar o mínimo e resolver normalmente, né? O mínimo aqui, eu tenho t que multiplica t menos 3. O outro denominador é 1. Então eu só vou tirar dos 3. Aí vou pegar a primeira fração.
eu vou pegar lá, o mínimo é t menos 3, então vai ficar t menos 3 dividido por t menos 3. T que multiplica t menos 3 é o mínimo. Então, t que multiplica menos 3 dividido por t menos 3, vai sobrar só o t, né? Então, eu vou ter 2t que multiplica t. Lá já não tem 2t? O t que sobrou, igual. Vamos lá no outro. T que multiplica t menos 3 dividido por t. Vai sobrar só t menos 3. Concordam comigo? Aí eu vou multiplicar pelo numerador. Fica 3 que multiplica t menos 3. E 2. T menos 3 dividido por 1 dá t menos 3. Então vai ficar no numerador, multiplica pelo de cima. Vai ficar 2 que multiplica t menos 3. Agora é só fazer conta, né? Eu tenho lá o t menos 3, como está nos 3 membros, como eu disse, se eu quiser passar para lá multiplicando tudo, vai cortar o denominador, né? Então a equação vai ficar 2t ao quadrado, que é 2t vezes t dá t ao quadrado, né? Quando não tem nada ali na potência, tem o número 1. E a gente conserva a base e somos expoente, não é a regra? Isso quando a gente está resolvendo potência. Então ficou t ao quadrado, igual 3 vezes t dá 3t, e 3 vezes menos 9 dá menos 9, mais 2t vezes t, 2t ao quadrado. 2t vezes menos 3 dá menos 6t. Só fazer continha agora. O 2t2 estava subtraindo lá direito, foi para a esquerda, estava somando, foi para a esquerda subtraindo. Menos 9 menos 6t, não tem, né? Menos 9. Eu tenho 3t e menos 6t. Ficou menos 3t, menos 9. É bom, não tem o que fazer. T ao quadrado é igual a menos 3t menos 9. Acabou o papo, não é isso? Muito bem. Ficou 2t2 menos 2t2, zerou, cortou. Ficou 3t menos 9 igual a zero. Menos 3t, o menos 9 está subtraindo, vai para lá somando. Com menos 3t igual a 9. O menos 3 não está multiplicando t? Vai para lá dividindo. Aí ficou t igual a 9 sobre menos 3. Dividindo, mais dividido por menos dá menos. 9 por 3 dá menos 3. Pareceu ser um pouco complexo, mas não é. É só seguir as regras da soma de fração e direitinho. O exemplo está aí, está explicado. Copia aí no caderno, repita aí várias vezes, faça umas 3, 4 vezes, até vocês entenderem tudo que eu expliquei. Se tiver dúvida, volta na explicação aqui. Agora, eu passei exercício para vocês fazerem. Vocês vão resolver para mim essa equação da letra A, letra B, letra C, lá no caderno. Vão seguir os mesmos procedimentos que eu ensinei. Aqui no conjunto 2, primeiro, antes de resolver, você tem que fazer essas multiplicações, somar x com x e número com número, até você chegar no resultado final. Aqui também tem um bem bacana, para você resolver, vai ter que resolver tudo isso aí, ó. 5y mais 2 igual a y menos 4x. E tem outro lá, 4x menos 2 igual a 3x mais 4. Vocês vão determinar o valor de y e o valor de... Uma variável é y e outra é x, né? O valor numérico de x e o quociente de y por x. Tá? O quociente de y por x é y dividido por x, ok? Depois que vocês achar o resultado dela. Dada a equação, calcule o valor de x. Tem que tirar o mínimo múltiplo comum, igual eu ensinei para vocês. Na letra B também, tanto na A como na B. Aí vocês vão montar a equação que representa as sentenças seguir. Encontre o valor desconhecido. 6 unidades somadas com o dobro de um número é igual a 82. Qual é esse número? 6 unidades somada com o dobro, né? Com o dobro de um número. Você sabe qual número que é? Não. Que número que é, então? Então, 82. Viu? Pensou? Então, eu vou falar. Porque é a primeira vez, talvez, que acontece isso, mas vai aparecer exercício em prova de concurso, Enem, para vocês resolver perguntando isso. 6 unidades é 6. Somada com o dobro do número. Você sabe que número que é? Não, então chama de x. Então, vai somar com 2x. É igual a 82. Aí é só resolver. Aí fica para vocês, tá? O retângulo, o perímetro é 100, né? Um retângulo com 100 centímetros de perímetro apresenta a medida do lado maior com 10 centímetros, né? A mais que o lado menor. Então, o lado menor, você sabe? Não. Então, ele é x, né? Quanto mede o lado menor dessa figura geométrica, o número possui 14 unidades a mais que o outro, sabendo
que a soma desses números é igual a 88, então o valor do maior deles eu já cantei para vocês aí como é que faz. Eu dei a dica no primeiro, então você resolve esse aí para mim, tá? Um outro problema para poder a gente entender bem problema de equação, que eu já comecei a ensinar, a cobrar de vocês atrás, agora eu vou começar a resolver alguns que para ajudar vocês a entender melhor. No final de mês de outubro, os estudantes Carlos e Arthur haviam gastado, respectivamente, 2/3 e 3/5 de suas mesadas. O Carlos gastou 2/3 e Arthur 3/5 de suas mesadas. Embora a mesada de Carlos seja maior, ele gastou R$ 8 a mais que Arthur. Se a soma dos valores das mesadas é 810, qual é o valor monetário da diferença entre os valores de suas mesadas? Muito bem. Ele falou, então vamos lá, vamos colher as informações do problema. Carlos mais Arthur junto, a mesada é 810. Está lá, Carlos é C e Arthur A. Bacana? Muito bem. Ele falou que Carlos gastou 2/3, certo? E ele gastou R$ 8 a mais do que Arthur. Arthur gastou 3/5, né? Então, se eu pegar o que Carlos gastou menos o que o Arthur gastou, vai dar quanto? 8, né? Pois, você gasta 10, eu gasto 12. Se você pegar o que eu gastei e tirar os 10 que você gastou, vai sobrar 2. É o mesmo caso ali. Só que eu não sei quanto que foi gasto, por caso, eu só sei que ele gastou 2/3 da mesada. Menos o Arthur gastou 3/5, menos 3/5. A diferença do que o Carlos gastou e o que o Arthur gastou é 8. Foi o que o problema nos falou. Bacana, né? Bom, agora é só fazer a conta aí. Eu lá, 3 e 5, mínimo, né? 15. 3 dividido por 5, 15 dividido por 3 dá 5, vezes 2C, 10C. Menos está ali, 15 dividido por 5 dá 3, vezes 3A, menos 9A, é igual a 8. O 15 estava dividindo, vai para lá multiplicando. DC menos 9A é igual a 8 vezes 15. DC menos 9A é igual a 120. Então, 10 vezes o Carlos gastou, menos 9, o que o Arthur gastou, é igual a 120. Bacana. Eu não posso fazer mais nada ali, que eu não tenho mais nenhuma informação para resolver isso. Mas eu me fui informado que o que Carlos gastou, mas o que Arthur gastou, está ali de verde, é 810. Arthur é igual a 810 menos o que Carlos gastou. Olha, tranquilo. Então eu posso dizer aqui o seguinte: se 10 que o Carlos gastou menos que o 9 do Arthur, não é 120, então no lugar do 120 eu vou colocar 810 menos C, porque Arthur gastou é igual a 810. Então, feito isso, eu vou substituir lá no lugar. Entenderam por que eu cheguei nessa equação? Eu vou repetir. Nós sabemos que nós chegamos ali na conclusão, né? 2/3 de Carlos menos 3/5 de Arthur daria R$ 8. O problema nos informou isso. Chegamos aqui DC menos 9A é igual a 20. Agora, o problema nos informou que C, que é Carlos, mais o que Arthur gastou, é 810. Aí eu resolvi a equação passando o C para lá subtraindo, Arthur gastou igual a 810 menos C. Poderia ter passado também o Arthur. Eu escolhi o Carlos, mas vocês poderiam passar o Arthur também. Mas agora nós sabemos a informação lá de cima, que DC menos 9A é igual a 120. Então, no lugar de A, que é o Arthur, eu vou colocar 810 menos C, que é o que ele vale. Bacana? Agora vamos continuar, então, a resolver isso. Resolvendo lá, né? Nós chegamos lá que DC menos 9, que multiplica 810 menos C, é igual a 120. DC menos 810 vezes 9, 7.290. Fiz a continha aqui no caderno. Menos 9 vezes menos C, menos vezes menos mais 9 vezes C, 9C, igual a 120. Então, vamos fazer conta agora, né? Eu tenho 7.290 menos. Vai para lá somando. Então, vai ficar 19C, porque 10C com 9C dá 19,
é igual a 120 mais 7.290. 19C é 7.410. Eu vou achar o valor de C agora. Né? C é o quê? 7.410 dividido por 19, você fazendo a conta, C é igual a 390. Né? Olha lá, ele não falou para nós, agora já sei que Carlos gastou 390. Eu vou achar o que Arthur gastou, é só lá, Carlos mais Arthur não é 810, eu coloco 390 no lugar de Carlos, mas Arthur é igual a 810. Arthur é igual a 810 menos 390. Está aqui somando, vai para lá subtraindo. Arthur é igual a 420. Agora, ele não perguntou qual foi a diferença do que Arthur gastou pelo que o Carlos gastou? Arthur gastou 420, Carlos gastou 390. A pergunta é a resposta da pergunta do problema é R$ 30, que é a diferença entre que um gastou e o outro. Um problema que exigiu um pouco mais de raciocínio e pensamento. Mas como o exemplo é bacana, escrevam ele novamente, sem ver a solução, tenta resolver entendendo as histórias e aplicando a resolução de equação do primeiro grau. Se tiver dúvida, volta no problema. E se tiver mais dúvida ainda, pode ir lá no comentário e me perguntar que eu responderei a todos. Um outro problema que acontece no dia a dia da gente. Colocando 24 litros de um combustível no tanque de uma caminhonete, o ponteiro do marcador que indicava 1/4 de tanque passou a indicar 5/8. Determina a capacidade do tanque de combustível da caminhonete, porque tem uns que marcam assim, cheio, meio, tal, tal. E outros marcam em fração, né? 1/inteiro, meio, 1/4, 2/4, 3/4, 5/4, ou aqui marca 1/8, 5/8, tá? Ali seria 1/4, seria 2/8, se você quiser classificar dessa forma. Então ele falou que você sabe quanto que tinha de combustível na caminhonete antes? Né? Então, nós queremos saber quanto que vale o tanque. O cara falou que X estava marcando X sobre 4. Né? Você não sabe quanto estava marcando. Marcava 1/4. Mas a gente não sabe, né? Em litros. Então, litros é X sobre 4. Que é a capacidade do tanque é X. Dividido por 4. 1/4 não é a capacidade dividido por X? Fração, não é isso? Né? Então, a capacidade do tanque é X. Dividido por 4, que só tem 1/4. Você imagina o tanque todo dividido por 4. Só tem 1/4, então X sobre 4. Mais 24 litros que ele colocou. Aí passou a marcar quanto? 5x sobre 8. Então, diante disso, agora nós já montamos a equação de acordo com a história do problema. É só resolver. Então, agora vamos resolver a equação. A gente tira o mínimo entre 4 e 1, dá 1, né? 4,4 dá 1 vezes x. 4 dividido por 1, 4 vezes 24, 96 é igual a 5. O 4 está aqui dividindo, vai para lá multiplicando. Aí eu simplifiquei 4 por 5, dá 2. Ficou 9x, 9 mais 9, x mais 96 é igual a 5x sobre 2, porque eu simplifiquei aquele 4 com 8. O 2 está aqui multiplicando, vai para o outro lado dividindo, ficou 2, que multiplica x mais 96 igual a 5x. 2x mais 192 é igual a 5x. Muito bem. Tem que somar número com número e x com x. Eu vou passar o 2 para lá subtraindo. 5x menos 2x é igual a 192. Correto? Então, 5x menos 2x dá 3x igual a 192. X é igual a 192 dividido por 3 e x é a capacidade do tanque. X é igual a 64 litros, que é o que tinha de gasolina lá no tanque da caminhonete. Legal esse problema, né? Repitam, façam isso aí e vocês vão ficar craques nesse negócio, tá? Vamos ver mais um? A diferença de idade entre pai e filho é de 25 anos. Hoje, tendo o filho 10 anos de idade do pai, é 35. Né? A diferença é 10 anos, então, né, o filho, a idade do pai e o filho é de 25 anos. A diferença, muito bem. Se o filho tem 10 anos, a diferença é 25. Então, tem 35, né? Portanto, 3,5 vezes a idade do filho, que ambos vivem muitos anos.
Chegará um dia que a idade do pai será apenas 1,5 vezes a idade do filho. Isso acontecerá daqui a quanto tempo? Vamos ver? Hoje. Vamos ver hoje. Pai tem 35, filho tem 10. Muito bem. Então, nós podemos dizer que daqui a algum tempo, no futuro, o pai vai ter 35 mais um tempo qualquer e o filho 10 mais o tempo também. Correto? Muito bem. Então, o problema nos falou? Que 35 mais x é igual a 1,5, que aí o pai dele no futuro vai ter 1,5, ele falou, vai ser daqui no futuro, né, naquele dia, a idade do pai vai ser 1,5 a idade do filho. A idade do filho, lá no futuro, não vai ser 10 mais x? Então é 35 mais x, que é o tempo que vai passar. O pai tem 35, né? Mas o filho tem 10 mais x, vai ser 1,5, multiplica 10 mais x, matamos o problema, né, gente? Não precisa. Ele colocou um monte de dado ali, 25 anos, 3,5, só para confundir vocês. Né? Porque já falou que o pai hoje tem 35 e o filho tem 10. No futuro, o pai vai ter 35 mais o tempo que passar e o filho 10 mais o tempo que passar, não é a lógica? Muito bem. Então, lá no futuro, é 35 mais x, que é a idade do pai. É igual a 1,5, que ele falou que vai ter 1,5 vezes a idade do filho, vezes a idade do filho. 1,5 que multiplica 10 mais o tempo que vai passar. Achou o valor de x, é o tempo que vai passar, né? Então, vamos multiplicar. 1,5, 35x, está aqui no cantinho em cima da minha cabeça aí, ó. É igual 1,5 vezes 10 dá 15 e 1,5 vezes x dá 1,5. Aí eu vou passar o x, vou somar com x e número com número. Então, eu vou passar o x para lá subtraindo. Eu tenho 1,5x menos x. O 15 eu passo para a esquerda. Vai ficar 35 menos 15. 0,5x é igual a 20. Isso aí é 20 dividido por meio, né? Como é que eu faço divisão por fração? Pega a primeira GX, a primeira não é 20 sobre 1? 20 sobre 1. E multiplica pela outra invertida. 20 vezes 2, 40. Tranquilo? Prestem bem só atenção no problema, porque eles costumam colocar muita história para confundir a cabeça de vocês. Então, você tem que ler e objetar. Vou focar na equação que eu preciso fazer. Ele falou que daqui a algum tempo, a idade do cara hoje e do filho, do pai e do filho. Daqui a algum tempo, há tempo que você não sabe, é o pai mais o tempo e o filho mais o tempo. Depois ele falou que quando passar esse tempo, o filho vai ter 1,5x, o pai vai ter 1,5x da idade do filho, então 1,5 vezes a idade do filho. A idade do filho daqui a algum tempo é 10 mais x. Aí nós matamos o problema, resolvemos a equação e vamos partir para um abraço. Vou deixar exercício agora para vocês fazerem sozinhos. Se tiver dúvida, é só me procurar nos comentários. Aí até isso, numa loja de calçados, as vendas não foram muito boas no primeiro trimestre, deu 1.500. Aí o balanço financeiro mostrou que uma queda regular de 1.500 no faturamento de cada mês em relação ao anterior. A média aritmética do faturamento do primeiro trimestre é os primeiros 3 meses do ano, janeiro, fevereiro e março. Certo? A média aritmética foi da soma da venda desses 3 meses é 3.500. Dessa forma, podemos afirmar que o faturamento dos meses de janeiro, fevereiro e março, respectivamente, foram. Eu vou dar dica para vocês, não vou fazer não. Preste bem atenção. No primeiro mês, janeiro, faturou X. Ele falou que no segundo mês, ele teve uma queda de 1.500. Então, X menos 1.500 foi em fevereiro. Em março, também teve uma queda de 1.500. Só que março não foi só... O que é a queda que foi? É a de fevereiro, é 1.500 menos fevereiro. Fevereiro já tem menos 1.500, março vai ficar X menos 3.000. Você somando os 3 dividido por 3, vai dar a média. Média não é assim? Você soma os 3 e divide por 3, de 3.500. Falei, dei a dica, pensa no que eu falei e vai tentar resolver o problema. Número 2 está aí, a peça de tecido, depois de lavar, perdeu 1/10 do seu comprimento. Né? Ela encolheu 10%, seria 1/10, né? Isso ficou medindo, e passou a medir 36 metros. Qual que é a medida normal? Né? Então você pode dizer que x, né, menos 1/10
É 36? Ó, já falei, não vou falar mais não. Os próximos não dou dica não, tá? Tá aí o terceiro. Após ter corrido 2,7, um percurso em seguida, caminhando 5,11 aves no mesmo percurso, um atleta verificou que ainda faltavam 600 metros. Tá, essa história é legal. Exercício do tiro-alvo, um número de acerto de uma pessoa, 40%. Lembra da aula de porcentagem? 40% é 40 sobre 100, tá? Maior do que B. Se A e B acertaram juntas 720 tiros, qual é o número de acertos que B? Então vocês vão pegar, mas B dá 700 e tanto, e óbvio tal, e aquela história que eu ensinei os senhores a montarem, tá? Não esqueçam desses detalhezinhos aí. Número 7 também. A 7, dois números inteiros consecutivos. Consecutivos é um na frente do outro, por exemplo. 3 e 4 são consecutivos. 3 e 5 não, tá? A soma dos primeiros 4 seja igual à soma dos últimos. Então vamos ver lá. Ache os 7 primeiros números consecutivos. Aí, vamos ver, né? Se um estacionamento há carros e motos, totalizando 120 veículos, se o número de carros é igual ao triplo do número de motos, o total de motos é facinho de resolver. Né? O triplo, você sabe o que é o triplo de uma coisa, né? O 7 e o 8 também é bem bacana, né? Perímetro de um retângulo é 120, se a medida do comprimento desse terreno é de 40 centímetros, né? A medida da largura desse terreno é igual, né? O perímetro de um retângulo é igual a 120. Se a medida de um comprimento desse terreno, imagina que esse seja um terreno retangular, tá? O salário de um vendedor é composto por uma parte fixa de 850, mais uma comissão de 60. Então, é X mais uma coisa, então eu vou deixar para vocês pensar, tá? Valeu o problema interpretar e montar a equação. Já fiz bastante exemplo aí. Uma empresa, o terço dos funcionários, o terço é ele dividido por 3. São mulheres e 94 funcionários são homens. Então, vocês vão ver que é o total, o que é homem, que é 1H e tal. Vamos ver lá isso lá, né? A soma de um número com seu sucessor e seu antecessor é igual a 222. Esse número é igual à soma do seu antecessor, que está atrás dele. Né? E a soma do sucessor. O que está atrás dele é x menos 1. O número é x, o que está na frente dele é x mais 1. Aí você soma tudo isso aí, vai dar 222. E o resto você... Já dei a dica para isso, não podia ter falado. Esse caiu no Enem em 2009. Aí eu vou deixar vocês pensar bastante, né? 50 pessoas fazem um orçamento inicial para reorganizar uma festa dividindo cotas iguais. Verificou-se que ao final, para arcar com todas as despesas, faltavam 510. E que 5 novas pessoas haviam ingressado no grupo. O acerto foi decidido que a despesa total seria, vou deixar para vocês pensarem, tá? É um problema que caiu no Enem. Se tiver dúvida, me procura que eu ajudo a resolver. Vamos falar agora, senhores, de equação fracionária. A equação fracionária diferencia-se das demais equações pelo fato de que pelo menos um dos termos é uma fração algébrica, isto é, uma incógnita aparece no denominador de uma fração. Uma fração jamais pode ter denominador igual a zero, nulo. Por isso, sempre que vamos resolver uma equação fracionária, devemos analisar os denominadores para verificar em quais casos a equação não é definida. Exemplo, 2 sobre x é igual a x menos 1 sobre x mais 2. X vai ter que ser sempre diferente de zero. X mais 2 tem que ser diferente de zero. Ou seja, x não pode ser nunca menos 2, porque se x for menos 2, a hora que diminuir 2 menos 2 vai dar zero ali. Legal? Então, não funciona. Então, é só isso aí. Quando tem uma variável no denominador, a equação é uma equação fracionária. Como resolver uma equação fracionária? Para resolver a equação fracionária, nós vamos encontrar um mínimo múltiplo comum entre os dois denominadores. Feito isso, vamos dividir por cada denominador e multiplicado pelo seu respectivo numerador, ok? Não esqueçam desse detalhe. Vamos ver agora como funciona isso? Vejamos aqui, eu tenho 2x igual a x menos 1 sobre x mais 2. Eu tenho que resolver isso. Então, geralmente, quando tem duas peças assim, é um multiplicando pelo outro. Se tiver repetido, aí repõe uma vez só. Mas no nosso caso, quando tem diferente, multiplica-se todos, a quantidade que tiver. Mas vamos por partes.
O mínimo é esse, x que multiplica x mais 2. Aí eu divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. X que multiplica x mais 2, só sobra x mais 2, né? Aí eu multiplico por 2. 2 que multiplica x mais 2 é igual a x dividido x que multiplica x mais 2 dividido por x mais 2. Sobrou só x, não é? Numerador x que multiplica x mais 1. Muito bem. Como nós já vimos, os denominadores da igualdade, um de cá, o outro lá, são iguais. Se eu passar tudo para lá multiplicando, vai cortar. Então, só sobrou para nós 2 que multiplica x mais 2 igual a x que multiplica x menos 1. Legal? Aí, o que acontece? Você agora é só multiplicar. 2 vezes x dá 2x. 2 vezes 2 dá 4. X vezes x dá x ao quadrado. Menos 1 vezes x dá menos x. Vamos somar. Aí não tem mais o que somar, tem 2x lá, dá para somar. Então vai ficar x2, vou passar tudo para lá com sinal trocado. Ficar x2 menos x, x2 é x ao quadrado, né? Menos x, menos 2x, que está mais 2x na esquerda, vai para lá para a direita. E menos 4, que está mais 4, vai para lá, menos 4. Fazendo as continhas, eu posso somar x com x, menos 2x menos x dá menos 3x, x ao quadrado, menos 3x, menos 4 é igual a zero e não tem como reduzir mais isso aí. Fizemos agora, resolvemos a questão da nossa equação algébrica fracionária. Resolvemos equação fracionárias de uma forma similar à maneira de resolvermos as outras equações. Devemos, contudo, excluir do conjunto de solução a equação fracionária os valores de incógnita que anulam o denominador, né? Que não pode ser zero, de cada um dos termos da equação. Vamos resolver outras equações fracionárias acompanhando o exemplo a seguir. Vejamos, senhores. Vejamos então, 2 sobre x menos 3 igual a 3 sobre x mais 2. Foi fácil perceber que o mínimo multicomum disso tudo aí, entre x menos 3, x e 1, que está debaixo de 2 é 1, é x que multiplica x menos 3. X que multiplica x menos 3 dividido por x menos 3, vai sobrar x vezes 2x, é 2x vezes x, que é 2x ao quadrado, igual x menos 3 dividido por x menos 3, x que multiplica x menos 3, dividido por x. Sobrou o quê? X menos 3. Vai ficar 3 que multiplica x menos 3, viu? E depois nós temos x que multiplica x menos 3 dividido por 1, vai dar x que multiplica x menos 3. Vezes 2x é 2x que multiplica, vezes 2, né? É 2x que multiplica, 2 que multiplica x menos 3. Bacana? Pronto aí. Agora nós temos a nossa conta pronta. Então, ficou 2x, porque era o x que multiplica 2 e que multiplica o x menos 3. Agora é só fazer continha, porque aquele x menos 3, se eu passar para o outro lado multiplicando, eu posso cortar todos, como a gente já aprendeu que isso pode acontecer, né? É como se eu pegasse o x menos 3, botasse um parênteses do lado direito, e tudo multiplicado por x menos 3, ele eliminou todos aqueles denominadores. Então, temos 2x ao quadrado igual 3x menos 3, 3 que multiplica x menos 3, mais 2x que multiplica x menos 3. 2x ao quadrado vai igual 3 vezes x, 3x, menos 3 vezes mais 3 dá menos 9, mais 2x vezes x dá 2x ao quadrado, mais 2 vezes menos 3 dá menos 6x, que é 2x, né? É 2x que multiplica menos 3, menos 6x. 2x que multiplica x, dá tudo positivo, mais 2x ao quadrado. O 2x ao quadrado que está na direita, eu passo para a esquerda subtraindo. 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado é igual a 3x menos 9. Ficou zero, né? Ficou zero, eu vou passar o 3x para a direita. Ele está subtraindo, vai para lá. Somando 3x é igual a menos 9, x é igual a, dividindo todos os membros por 3, né? Que a gente pode fazer isso. X é dividido por 3. 3x por 3 dá 3, dá x, né? E menos 9 por 3 dá menos 3. Então, x é igual a menos 3. Resolvido. Repitam eles aí várias vezes para a gente. Depois vocês colocam lá no comentário para nós. E, se tiver dúvida, estarei à sua disposição. Depois que eu resolvi várias equações algébricas para vocês, fracionárias, vai ficar exercício para os senhores. Está aí a letra A, B, C, D, E, F. Façam elas para mim, tá?
e deixam lá nos comentários. Qualquer coisa estarei à sua disposição. Aí tem uma colônia de fezes, aí já é um problema, né? Você vai dar uma olhada aí e vai ver o problema, tentar entender ele e ver aí como é que funciona essa equação, monta a equação e vocês vão ver. Tá aí, é bem esclarecidinho, tá fácil, tá facinho de resolver, mas vou deixar vocês pensarem um pouco. O custo médio da produção total dividido pela quantidade produzida. Então, custo médio total. O que é a média? Somar tudo e dividir pelo total. Aí vocês vão ver como é que vai ser isso aí. Tem uma função aí que já está dando. Depois, se vocês não conseguirem, me peçam ajuda no comentário que eu ajudo a resolver. Aí tá aí, o quarto está falando que o oitavo ano tem X alunos, né? Não sei quantos. Nessa classe foram distribuídos 320 livros, de uma forma que todos recebam a quantidade. O oitavo ano B tem X menos 2 alunos. Nessa classe foram distribuídos 300 livros. Então, vocês vão ver que a quantidade numa turma é X, a outra é X menos 2, né? Então, aí agora você tem que ver o que vocês vão achar de equação que vocês vão montar nisso aí. Vamos ver se vocês conseguem? Equação do primeiro grau com duas variáveis. Agora a gente vai começar a vincular, a estudar como resolver um sistema de equação do primeiro grau, né? Então tá aí uma moto muito linda e um carro muito lindo. Em relação ao exercício que eu deixei lá atrás, eu vou usar ele para a gente contar uma história aqui e tentar entender como funciona. Em um estacionamento, estou escrevendo um quadro negro-verde, né? O estacionamento, carros e motos, totalizando 14 veículos, né? Total de veículos que tinha lá eram 14. E contando as rodas, eu contei 48 rodas. Quantos carros, quantas motos há nesse estacionamento? Então, quer dizer, se você começar a fazer continha, você vai conseguir resolver. Mas se for um negócio muito quantidade, se fosse, em vez se fosse 14 veículos, seria 8.300 veículos lá no pátio da Fiat, por exemplo, então você ia ficar complicado para resolver. Mas se dentro do sistema de equação a coisa se torna mais fácil. Vamos pensar como um sistema de equação? Como é que já estão pensando? Olha que carro, isso é um Lamborghini, parece, né? Olha lá, podemos resolver a situação do seguinte problema. São 14 veículos, né? Se cada veículo tivesse duas rodas, seriam 28 rodas. Mas tem veículo que tem 4 rodas. Mas o problema cita que são 48 rodas, né? No total. Se for só duas rodas, seria 28. Você tem 48, tem veículo que tem mais rodas. No caso, o carro tem 4 rodas, né? E a moto duas. A gente tem que pensar dentro dessa lógica. Então, podemos substituir motos por carro até completar 48 rodas e 14 veículos. Mas como é que a gente vai fazer isso? Vamos ver. Vamos para o próximo slide. Olha aqui. Vamos fazer por analogia agora. A quantidade de veículos de 4 rodas é 10. A quantidade de veículos de 2 rodas, 14. 14 mais 10 dá 28. Mas lá, se tem 40, se 4 rodas é 10, dá 10 vezes 40. 14 vezes 28. Fiz até de cabeça. A quantidade de veículos de 2 rodas, 4. Nesse estacionamento, há 10 carros e 4 motos. Né? Somando os dois, dá 14. São 48, as 4 motos têm 8 rodas, né? Nesse estacionamento, há 10 carros, 4 motos. Esse é o modo de resolver o problema, pode tornar um trabalhoso, igual eu falei, demorando quando as quantidades for muito grandes. Aí você tem que ficar lá contando roda de carro, e não é o caso nosso. O caso nosso é usar um sistema de equação. Vamos usar nossos conhecimentos de cálculo algébrico para resolver o problema de outro modo. E como que a gente resolve o problema de outro modo? Vocês estão vendo aí? Olha, vamos ver lá. Outro modo, como é que a gente resolve? Vamos lá. A quantidade de carros que é o estacionamento eu vou chamar de X. A quantidade de moto eu chamo de Y. Em seguida, com base nas informações, né, do problema, os dados que ele montamos a equação. Ele falou que a quantidade de moto mais carro é 14. Chamei um de X ou de Y, X mais Y é 14. Agora, cada carro tem quantas rodas? 4. Então, 4x mais 2 vezes Y vai dar 48 rodas. Agora, senhores, tá lá, bonitinho, número de roda, número de carro. Ficou bem claro para os senhores, a setinha está nos mostrando, né? Ficou lá 4
carro vezes 4 rodas, moto vezes 2 rodas, porque moto tem 2 rodas, né? Total de rodas 48. Tenho 2 equações aí, ó. Tranquilo. Fácil de resolver o problema agora. Ah, como é que eu faço? Quando eu tenho um sistema de 2 equações de coordenadas escritas, ligado pelo conectivo, e dizemos que é um sistema de equações do primeiro grau, com 2 incógnitas, no caso, o x e o y. Esse sistema pode ser representado dessa forma: 4y mais x igual a 14. 4x mais y é igual a 28. Eu vou resolver alguns sistemas para os senhores, mostrar os métodos para resolver, e vou deixar de dever para os senhores resolver esse sistema. A dica é pegar a primeira equação e tirar o valor de uma variável. Vamos escolher o x. Você vai ver x é igual a 14 menos o y. Vai na outra equação, no lugar de x, você coloca 14 menos y. Aí você faz as contas e me conta como é que foi, tá? Tem a dica, mas antes de resolver isso, presta atenção na minha explicação agora, daqui para frente. Vamos fazer pelo método de substituição, que é o que eu dei a dica lá no exercício de carro e moto. Eu tenho esse aqui para resolver. 3x mais 4y igual a 3 e chamei a equação primeira. X menos 2y igual a 1, chamei ela de segunda equação. Bom, a ideia é você escolher primeiro a equação mais simples, mas se você não quiser, não tem problema. Depois substituir o valor encontrado na outra equação. Eu vou pegar a 2, que ela é mais simples. X menos 2y igual a 1. O 2y está subtraindo, eu vou tirar o valor de x. Eu vou passar para o outro membro somando. Então ficou x igual a 1 mais 2y. Já tirei o valor de x lá na segunda equação. Agora eu vou lá na primeira equação e no lugar de x eu coloco 1 mais 2y. 3 que multiplica x. Olha lá, está escrito aí 1, 3 mais 4y igual a 13. Então, no lugar daquele x, eu vou colocar o valor que eu achei. 3 que multiplica 1 mais 2y, que é o valor de x que eu encontrei. Mais o outro 4y é igual a 13. Agora, senhores, é só fazer aquilo que vocês aprenderam, né? 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 2y dá 6y, mais 4y igual a 13. Y soma com y, o 3 vai para lá, subtraindo, né? Então ficou 3 mais 10y igual a 13, 10y é igual a 13 menos 3, 10y é igual a 10. Dividindo todos os membros por 10, que eu não posso fazer isso, vou escrever y igual a 10 sobre 10, vai dar y igual a 1 também. Achei o valor de y, eu volto lá na segunda equação, onde eu achei o x, e coloco o valor, e coloco no valor do y, eu coloco o valor, não é 1? 1 mais 2 vezes 1, que é o valor de y, né? Vai ficar 1 mais 2. Então, exatamente, o x no lugar do y, eu coloquei o valor de y, achei o valor de x, olha lá. X é 1 mais 2y? X é igual a 1 mais 2 vezes 1. X é igual a 1 mais 2, x é igual a 3. Viu como é que eu achei o valor do x e do 3? Simples assim, muito fácil. É só fazer exercício, repetir. Outro método que a gente pode fazer a mesma coisa é para o método da adição, correto? Então, o que eu tenho que fazer? Eu ensinei a vocês que se eu multiplicar tanto de um lado por um valor, como do outro lado pelo mesmo valor, eu não altero a equação. Ela vai ficar mantendo a igualdade. Então, o que eu faço? Eu tenho que ver o número que eu preciso para fazer para anular uma das incógnitas, ou x ou y. Ali eu achei que o x está sozinho e vi que lá na primeira equação é 3. Para mim zerar o x, o de baixo teria que ser menos 3. Então, vou multiplicar toda a função por menos 3 e depois somar. Eu anulo. É um método até mais rápido do que o de substituição. Então, eu vou multiplicar por menos 3. Então, multiplicando por menos 3, vai ficar... A de cima ficou igual tá, a primeira. A segunda ficou menos 3x dá menos 3x. Menos 2 vezes menos 3 dá mais 6. E nós temos 1 vezes menos 3, menos 3. A segunda equação está escrita de outra forma, mas ela tem o mesmo valor, porque a igualdade continuou se mantendo. Agora eu somo 3x com menos 3x, ou 4y por 6y dá 10y, e 13 menos 3 dá 10. Agora dividir membro a membro por 10, deu o quê? Y igual a 1. Se y é 1, eu vou na outra equação e substitui x
menos 2 vezes 1 é igual a 1. X, o menos 2 está subtraindo, vai para o outro lado somando. X é igual a 1 mais 2, x é igual a 3. Achamos o mesmo resultado. São dois métodos diferentes, mas foi bom. Agora você tem isso ou o outro. Então, esse aqui é aquilo. Você tem que tentar achar um número que multiplica uma das funções iguala um número com um sinal trocado da outra para poder, na hora que você somar, como eu somei, anular. Este é um método que chama método da adição. Nos aparece muito problema que exige cálculo de equação, de sistema de equações. Então, nós vamos resolver uma aqui agora, né? Para vocês entenderem bem como que eu resolvo isso de acordo com a história que é contada. Esse aqui é semelhante àquele negócio dos pneus do carro e do moto, e esse aqui é de pé. Olha lá, um curral existem galos e vacas. Tinha lá um curral cheio de vaca e uns galos pastando lá, né? O número total de bichos desse curral era 35. Então, somando os galos estavam lá, mas e as vacas tinham 35 animais, sabendo que neste curral temos 110 patas. Quantas vacas e quantos galos tem? Nós sabemos que a vaca tem 4 patas e o galo tem 2. E ele falou, vamos chamar de X vaca e Y de galo. Né? Então vamos lá. X mais Y, ele falou que lá tem 35 animais. Beleza. Depois ele falou que a soma das patas daria 110 patas. Vaca não é X? Quantas patas a vaca tem? 4. Então 4x mais. Quantas patas tem o galo? 2. Galo não é Y? 2y. É igual a 110 patas. Agora, senhores, é só achar o valor de uma. Olha lá, x é mais simples. É igual a 35 menos y. No lugar de x, eu coloco 35 menos y. Lá não é 4x que multiplica mais 2y igual a 110 patas. Então, vou colocar na outra equação, na 2 agora. O 4 que multiplica 35 menos y, mais 2y igual a 110. Então, agora é só isso. 4 vezes 35, né? Vai dar quanto? 140 menos 4y é igual a 110. 4y menos 4y mais 2y é igual a 110 menos 140. Se eu devo 4y e tenho 2y, eu fico devendo 2y. 2y é igual a 110 menos 140 é igual a menos 30. Não é isso? Se eu tenho 110, devo 140, devo 30. Agora, multiplicando tudo por menos 2, y do menos 2y por menos 2 dá 2. Dá y, né? Que menos 2 por menos por menos dá mais, 2 por 2, 1. E menos 30 também por menos 2, menos por menos dá mais, 30 por 2, 15, y é igual a 15. Ou então você pode fazer o seguinte, y é igual a menos 30 dividido por menos 2, menos dividido por menos dá mais, 30 por 2, 15. Agora eu vou lá, pego o valor de y, que eu já sei que é a quantidade de galo, que galo mais vaca não são os 35 animais? Então tá lá, x é igual a 35 menos y. Y é 15. X é igual a 35 menos 15. X é igual a 20. Então lá nós tínhamos 20 vacas e 15 galos. Fácil de resolver. É semelhante àquele da moto também, mais carro. Só que aqui é patas, né? Esse exercício caiu num concurso para professor do estado da Bahia, que eu corrigi essa prova aí e coloquei na internet. Esse aqui é o mesmo problema, só que resolvido para os senhores pelo método da adição, né? Que eu fiz ali, ó. Eu peguei a primeira equação, como a de baixo é menos 4, multipliquei, era 4, eu queria sumir com o x, com 4x. Então, para quando eu somasse, tinha de zerar ali o x. Então, multipliquei a primeira equação por menos 4, porque já era 4 lá, o outro é 1x. Se eu multiplicar por menos 4, vai ficar menos 4x. Eu zerava aquilo. É assim eu fiz na segunda tela, deu menos 2y igual a 30, achou y igual a 15. Aí depois foi só subtrair lá, substituir, e nós achamos x igual a 20, que é o mesmo resultado do anterior, feito de forma diferente. Ok? Tranquilo. Tentem repetir eles. Todos que eu estou resolvendo aqui, é importante vocês escreverem e repeti-los. Se possível, dos dois métodos, né? Há 5 anos, a idade de Paulo era o dobro da idade de Amanda. Daqui a 5 anos, a soma das duas idades será 55 anos.
Quantos anos Paulo é mais velho que a Amanda? Então, o que o problema falou? Hoje Paulo tem P e Amanda tem A. Muito bem. Há 5 anos, a idade, 5 anos atrás, quando Paulo menos 5 era 2 vezes a Amanda menos 5. Entenderam a história? Há 5 anos atrás, Paulo é P, Amanda é A, tá azul e verde. Há 5 anos atrás, a idade de Paulo menos 5 era o dobro da idade da Amanda, que também era 5 anos atrás. A idade da Amanda menos 5. É só fazer a conta agora. Paulo é igual a 2A, 2 vezes A, 2A, 2 vezes menos 5, menos 10. O 5 do Paulo está subtraindo, foi para lá somando. Paulo é 2 vezes a idade de Amanda, 2 vezes Amanda, menos 5. A idade de Paulo é 2 vezes a idade de Amanda, menos 5. Já tem uma primeira equação. E ele falou que a soma dos dois é 65 anos, daqui a 5 anos. Aí tem as duas equações, né? Eu peguei a primeira equação, né? 2A menos 5, né? Ele não falou ali, no lugar do P mais A não é igual a 55, mas acontece que P não é 2A menos 5, então 2A menos 5 mais A é 55. 3A, o 5 está subtraindo, vai para lá somando. 3A é igual a 55 mais 5. 3A é igual a 60, A é igual a 20. Vou lá, P mais A não é 55? P mais A não é 20? P mais 20 é 55. P é igual a 55 menos 20, P é igual a 35. Paulo é mais velho 15 anos de que Amanda. Foi a pergunta que o examinador nos fez. Então, é só pegar a história e aplicar. Tem que tomar cuidado com esse detalhe. Há 5 anos atrás, então é P menos 5. Está aí o exemplo, repitam ele quantas vezes necessário for. Essa história é bem bacaninha também. Olha, presta atenção nos detalhes da história. Uma empresa solicitou que os seus funcionários entregassem panfletos nas casas de uma certa cidade. Se cada funcionário entregasse os panfletos em 100 residências, ficaria 60 delas não seriam entregues, não seriam visitadas. Como, no entanto, todas as casas foram visitadas, cada funcionário visitou 102 casas. Quantas residências possui na cidade? Então, pela história que ele falou, vou chamar de funcionário de F e residência de R. Ele falou que 100 funcionários é igual, olha, 100 funcionários estavam entregando, certo? Era igual a quantidade de residência menos 60 que faltou. Olha lá, vamos ler? Uma empresa solicitou que seus funcionários entregassem nas casas uma certa quantidade. Se cada funcionário entregasse 100 panfletos, 100 vezes funcionário, né? Cada funcionário entregou 100 panfletos. Ficaria 60 residências sem ser visitada. Então, o total de residência é menos 60. Primeira equação. Está escrito aí no problema. E eu escrevi ela aqui em termos de equação. Como, no entanto, todas as casas foram visitadas, então toda a casa recebeu panfleto, mas foi gasto, cada funcionário visitou 102 casas. 102 vezes funcionário é igual a R. Que antes você falou que 100 funcionários visitou as casas e ficou faltando 60. Depois você falou, como todo mundo recebeu, 102 panfletos foram entregues, 102 funcionários entregaram. É igual ao número de residências. 102 casas, né? Cada funcionário entregou em 102 casas. Se cada funcionário tivesse entregado só em 100, ficaria R menos 60. Como entregou 102 funcionários, certo? Foram visitados, é igual ao total de residência. Vamos ver lá, ó. Como, no entanto, todas as casas foram visitadas, cada funcionário visitou 102 casas. Antes, cada funcionário visitou só 100. Ficou faltando 60, né? Então, agora visitou 102 casas. Os funcionários todos visitou 102 casas. É igual ao total de residência. Muito bem. Agora é só resolver a conta. Já tem até o valor de R. No lugar de R, eu coloco 102F. Ah lá, coloquei 100F é igual a 102F menos 160. Eu vou passar o 100F para o outro lado, né? E o menos 60 também, eu troco de lado. Vai ficar 102F menos 100 é igual a 60. 2F é igual a 60, F igual a 30. 102 vezes 30, F é igual a 103.000.
60 casas. Basta você pegar a continha, multiplicar 102 por 30, você vai achar esse valor. Esse aí é simplesinho, uma história muito interessante. Olha, vocês ficam aí tranquilos que tem bastante exemplo para vocês estudarem aí, tá? Repitam primeiro todos esses exemplos, depois fazer exercício. Presta atenção na explicação, que eu estou dando a dica de todos aí, tá? Uma bolsa 640 cédulas de R$ 10 e de 50. Tem R$ 640 lá na bolsa, que tem cédulas de R$ 10 e cédula de 50. Sabendo que o total de notas de cédula que tem lá é 24, determina o número de cédulas de cada espécie. Então ele falou que nós temos, vamos chamar de a cédula de R$ 10 de X, a de R$ 50 de Y. Se quiser fazer o contrário também, não tem problema. Ele falou R$ 10 BX mais 50 vezes Y dá R$ 650. Tranquilo isso, né? Notas de 10 multiplicar pela quantidade de notas de 10, mais notas de 50 multiplicado pela quantidade de notas de 50, vai dar os R$ 640. Ele falou que lá tem as notas X mais Y é 24. Aí foi mamão com açúcar, né? X é igual a 24 menos Y. Vou lá na outra equação, coloquei isso ali, ó. Né? 10 que multiplica X, que multiplica 24 menos Y, mais 50Y é 640. 10 vezes 24 é 240, mais 10 vezes menos Y é menos 10Y, mais 50Y é 640. 40Y é igual, porque 50 menos 10 é 40, é igual a 640 menos 240. 40Y é 400, 400 dividido por 40 dá 10. Eu vou lá na outra equação e substitui. X é igual a 24 vezes Y, X é igual a 24 menos 10, X é igual a 14. Eu tinha 14 notas de R$ 10 e 10 notas de 50. Bacana? Exercício bem interessante, né? A soma dos valores absolutos de dois algarismos de um número é 9. Valor absoluto é o valor que ele é. Por exemplo, se eu tenho um número 28, o valor absoluto um é 2, o outro é 8. Tá? Então ele falou que a soma de dois valores absolutos de um número é 9. Dividindo o número por essa soma, se eu dividir esse número por essa soma dos dois algarismos, obtém-se o coeficiente exato 8, determine o número. Então ele falou, se eu tenho lá um número, lá, eu dei o exemplo do 28, mas eu não sei agora que número que é. X mais Y, a soma dos dois dá 9. Mas ele falou, se eu pegar, né, a soma dos valores absolutos de um número de algarismo é 9. Dividindo o número por essa soma, eu obtenho, está dividido o número por essa soma. Mas eu não sei que número que é. Se eu sei que é dois números, eu sei que um é dezena e o outro é unidade. Então, dezena, eu vou chamar, que eu chamei de x, 10x. A outra unidade é y. Bem que é um número de dois algarismos, é representado por dezena unidade, 10x mais y. Ele falou, se eu dividir esse número por 9, eu obtenho o resultado 8. Aí agora é só resolver, né? Entender o raciocínio? Então, prestem bem atenção, repitam ele, leiam ele muitas vezes, e agora depois é só resolver o sistema, né? X mais y igual a 9, x é 9 menos y, substituindo y, x no lugar de x, ficou 10 que multiplica 9 menos y, mais y igual a 72. Fazendo as continhas, y é 2. Se y é 2, né? Eu vou lá e vou achar o valor de x, correto? Então, eu coloquei x não é 9 menos y, x é igual a 9 menos 2. X é 7. Então, se x é 7, o y é 2. Número 72. Bacana? Simples. Vejam a explicação, resolvam. O difícil é interpretar, mas se vocês fizerem bastante exercício, vocês acostumam. Determine dois números sabendo que o dobro de sua diferença é 4 e que o quádruplo do inverso de sua soma é 2. Então, o que ele falou? Um número é x, o outro é y. A diferença dele é x sobre y, um dobro, 2 que multiplica x menos y é igual a 4. Depois ele falou na segunda equação que o quádruplo do inverso da sua soma. A soma dele é x mais y, o inverso da soma é 1 sobre x mais y. Isso vale 2. Tem umas duas equações. Da primeira equação, eu tirei o resultado que 2x menos 2y é igual a 4. Muito bem. Se 2x, vou passar o 2y para lá somando. 2x é igual a 4 mais 2y. O 2 não está multiplicando? X é 4 mais 2y dividido por 2. Muito bem.
Aí, o que, que eu posso fazer naquele outro? 4 vezes 1 é 4, já na segunda equação. O y mais x está aqui dividindo, vai para lá multiplicando. 4 é 2 que multiplica x mais y. Correto? Então, eu posso agora fazer o seguinte: passo 2 para lá dividindo, x mais y é igual a 2, x é igual a 2 menos y. Tirei isso na segunda equação, resolvendo ela, passei para lá multiplicando e fiz as continhas, cheguei que y é igual a 2 menos x. Então, vou lá na primeira agora e substituo no lugar de y, 2 menos x. X é igual a 4 mais 2, que multiplica 2 menos x sobre 2. X é igual, multiplicando, 4 mais 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos x, menos 2x. 2 vezes 2, 4. Vezes menos 2x dá 8. Muito bem. Eu posso passar o 2 para lá multiplicando. 2x é igual a 8 menos 2x. O menos 2x está aqui subtraindo, vai para lá somando. Vai ficar 2x mais 2x igual a 8. 4x é igual a 8. Dividindo tudo por 4. 4x por 4 é x e 8 por 4 é 2. Vou na outra equação e substituo o valor que eu achei, né? Y é 2 menos x, y é igual a 2 menos x, y é igual a 2 menos 2, y é zero. Um número é 2 e o outro é zero. Exercício bem interessante e tem informações que nos ajudam muito. Isso são pegadinhas que eles colocam em concurso, no Enem, prova de vestibular. Vamos agora falar, já fizemos bastante sistema de equação, tem muito exemplo aí para vocês estudarem, repitam todos. Agora tem umas coisas que acontece, né? A classificação de sistema, quando ele é determinado e possível, você vai achar um valor de x ou de y, como está nesse exemplo aí. Nós resolvemos ele, até pelo sistema da soma, né? Eles já estavam prontos, nós somamos ali 2x igual a 10, substituindo a equação, achamos 1 e 5. E quando você acha dois valores no sistema de duas equações de duas variáveis, é um sistema determinado e possível. Quando acontece a seguinte situação, que você acha, por exemplo, uma igualdade, né? Uma equação é igual a outra, correto? Então, é um sistema possível e indeterminado. Vocês podem ver que se você pegar a primeira equação ali, você vai ver que ela é bem parecida com a outra. Se você multiplicar por 3 aí de cima, vai dar a mesma coisa a outra. Então, é um sistema indeterminado, porque as retas, vamos dizer isso, é uma equação da reta, né? Quando você estudar geometria lá, a geometria plana, vocês vão ver. A equação das retas não se cruzam, não tem ponto comum. Quando é determinado, elas se cruzam, tem um ponto comum. Isso aí são falando de retas paralelas, tá? Retas coincidentes ou retas paralelas. Vejamos agora mais um outro exemplo. Quando você já achar que as duas somas igual a zero, é um sistema impossível, você não consegue achar. Correto? Olha lá. 6, se você pegar e igualar as coisas, multiplicar o de cima por menos 8, vai ficar 0 e 0. 0, 0 igual a 1. Então é um sistema que não existe, é indeterminado. Então, esses resultantes, classificação de sistemas são essas, né? Um exemplo de sistema de equação dentro do estábulo. Vou fazer um outro exemplo aqui do cavalo ali. Dentro do estábulo, que eu gosto dessa história, porque cai muito em concurso de jeito, tá? Dentro do estábulo há homens e cavalos, são 22 cabeças e 72 pés. Qual o número exato de homens que estão dentro do estábulo? É homem X, cavalo é Y. X mais Y é o total dá 22. O homem tem duas pernas, o cavalo tem Y. Agora o resto é as continhas que estão aí, né? Vão ser X igual a 8. Se x é igual a 8, né? Ele falou que lá y é 14. E o que é y? São 14 cavalos e 8 homens. Então é um exercício resolvido, está aí a solução, a explicação dele é simples. Vocês vão treinar agora, porque agora tem exercício para vocês fazerem à vontade, treinar. Todos eles são problemas semelhantes a todos que eu resolvi, tá? Aí nessa página vocês estão vendo, um grupo de amigos a um show precisa comprar ingressos, os ingressos custam R$ 40 para estudante, 60 para não estudante. Aí vocês vão ver, o estudante é X, não estudante é Y, monta lá. E dois problemas legais, né? Uma feira de maçãs custa R$ 2, as bananas custam 50. Um chama X, o outro Y, então outro chama B, o outro M. O que vocês quiserem, a soma de um número com o dobro de um número é a soma de um número x com o dobro de um número y é 7. Aí você já sabe, né? Está quase montado o problema. Esse também,
Estou deixando a telinha aqui para vocês pegam essa tela, gravam ela, dá um print aí, copia o problema e depois tentem resolvê-lo, tá? Então vocês dão um printzinho na tela aí agora, vai lá, copia o problema, e ele aí, depois se tiver dúvida, eu aguardo vocês. A mesma coisa com 6, o 7, vocês vão ler, entendendo que as bolas brancas da sinuca, preta, retiram 15 bolas brancas, permanecendo, então vai ser não sei o que, vai ser não sei o que, vocês vão ler o que está escrito e tentar escrever em forma de equação e resolver o sistema. É claro que vocês têm duas incógnitas aí, uma X e outra Y, a mesma coisa do Carlos, para o final de semana, 36 exercícios de matemática, mas a mais que o Milton, ele é melhor, estuda mais, né? Tem mais tempo, talvez. E tem esse aí, uma barraca de um tiro de alvo. O cara dava os tiros lá e de R$ 20 ao participante ele ganhava se acertasse, cada vez que acertar um alvo. Para o outro lado, cada vez que errar, ele deverá pagar 10. Então vocês vão tentar fazer essa analogia do erro e do acerto. E agora você, para terminar, né? Vocês vão ver se da campanha do seguro de carro, 150 carros por ano. Muito bem. Aí vocês vão analisar, tem aí muito exercício pronto, tem muita coisa feita. Aí o que acontece, senhores? Resolvam tudo. Se vocês tiverem dúvida, me procura lá no coisa, ou procura o seu professor, discute com seus colegas em sala de aula, vamos tentar resolver e entender. Vou lembrar os senhores, 60% é 6 sobre 100, simplifica essa fração, vocês vão chegar bem numa situação aí, tá? Qualquer dúvida, estou à sua disposição e até o próximo capítulo.